Olá, professor Chiavenato. Que alegria agora na 4ª edição do livro Planejamento Estratégico, dos Fundamentos da Execução, né? Exatamente. Que beleza. É uma história longa, né? Temos uma história longa. Eu me lembro que o motivo pelo qual resolvemos trabalhar a 4 mãos foi que nós temos muitos especialistas e pouco estrategistas. Ou seja, nós procuramos um público que pudesse ter uma visão sistêmica, olhar o todo e não apenas algumas partes, que tivesse uma visão proativa, ou seja, o presente e as coisas do futuro, uma visão periférica, envolvendo a organização e o seu contexto ambiental. Então, nós estamos preocupados com isso. E há pouca, pequena literatura na nossa língua a respeito de planejamento estratégico. Eu comento em alguns fóruns com alunos, professores, profissionais. De fato, no Brasil, nós não temos escola de estratégia, não temos escolas de administração. Sim. Que foca os resultados, mas já vai direto para os resultados. Sim. E no aqui e agora, né? É o aqui e agora. Então, esse pensamento que a gente chama... O que é a estratégia? Estratégia teve uma definição, não sei de quem, a referência, mas é uma definição interessante. A estratégia é a capacidade de olhar longe uma coisa que está perto. Sim. E olhar perto uma coisa que está longe. Então, essa maleabilidade mental, né, não ficar preso aos modelos mentais, que orientou, pelo menos, a primeira edição, lá nos idos de 2003, 2004. Naquela época, eu me lembro, na primeira edição, isso faz algum tempo já, né, a gente imaginava que era o passado que definia o presente e o futuro. Né? Então, as empresas faziam todo um levantamento do que havia sido, vamos dizer, construído ao longo do tempo e projetado, né, aquilo para o longo prazo, como se o mundo não mudasse. Né? Isso foi a primeira edição. Depois nós começamos a perceber que o mundo mudava. Muito rapidamente. Então veio a segunda edição, já diferente. Já estamos olhando uma forma muito mais avançada da gente ver o futuro, né? Uma prospecção muito forte. Aí também passou o tempo, vimos que a segunda edição já não surtia mais aquilo que a gente pretendia fazer. É verdade. Aí veio a terceira edição, que ainda está no mercado, né? E já agora nós estamos vendo que é o futuro que determina o presente, né? Então, nós esquecemos o passado. Esquece o passado porque o tradicional já foi. Aquilo já aconteceu e o mundo vai ser completamente diferente. Né? Só que não só diferente, mas rapidamente, ou pelo menos exponencialmente diferente do que temos hoje. Aí a coisa mudou totalmente. E nós acompanhamos essa evolução, né, do pensamento administrativo, empresarial, organizacional. E é interessante que, tempos internos, praticamente a cada 3, 4 anos, nós acabamos lançando uma nova edição. Sim. E a segunda edição que tinha de novo era o aspecto da responsabilidade social, da governança, ampliado bastante. Que a gente ainda não tinha destacado. A gente, na primeira edição, tratamos o processo estratégico, nos seus passos, mas aí a gente começou a perceber que havia pontos de relevância. Sim. Já em 2011, quando surgiu a terceira edição, e logo depois foi editado o mesmo livro, como sendo de segunda edição no México e todos os países da língua espanhola, vimos que o que era mais relevante era a execução. Então, até chegar no plano estratégico, idealizar, definir os objetivos, estabelecer as estratégias, tudo ia bem. Mas como implementar e executar? Então, já havia essa preocupação. Sim. Temos um destaque. E agora, nessa nova edição, 4ª edição, a gente iniciamos o trabalho há pouco tempo, pensando na empresa da era digital. Quando, não mais que de repente, né, vimos que já passamos a era digital. Estamos na era pós-digital. Exatamente. E a empresa que fala, nós somos digital. É a mesma coisa que falar que nós somos da era elétrica. Não faz mais sentido, né, professor? Sim. Então,
É uma loucura. Era pós-digital, Exatamente. com as ferramentas tecnológicas, tendo uma manipulação, um domínio sobre os dados, que a partir daí conhecemos os nossos processos, conhecemos o nosso mercado, conhecemos o ambiente. E aí eu creio, lá para frente, viu, professor Chiavenato, que talvez um desafio que ainda não foi vencido é a tomada de decisão, que ainda continua Exatamente. sendo um desafio, né, para os Não, porque profissionais. hoje a tomada de decisão ficou extremamente complicada, né? Porque tudo que você decide e tudo que você faz, um dia volta para você, ou volta para a sua organização, né? Ou seja, toda decisão tem hoje uma consequência, né? Exatamente no mundo mutável como é de hoje, intensamente, rapidamente mutável, e nós temos uma incerteza muito grande com relação àquilo que vai acontecer, nós temos que pensar no aqui e agora e no depois, a continuidade. Então, isso tudo você tem que navegar olhando no curto prazo, mas sempre tendo uma projeção temporal lá para frente, né? E mudando lá na frente e aqui fazendo o aqui e agora em tempo real, né? Fazendo as coisas acontecerem, mas sem esquecer que você tem um rumo futuro pela frente. Esse rumo futuro é que a incerteza domina bastante, enquanto a incerteza é um pouco menor no curto prazo, né? Então, você tem que conciliar essas duas coisas, mas sempre sem esquecer o caminho lá na frente, né? Ou seja, a sua missão, né? A sua visão de futuro, seus valores empresariais, e você tem que fazer com que isso tudo, não só o aspecto organizacional, estrutural, né? Vamos dizer assim, a arquitetura da organização tem que acompanhar com flexibilidade essas coisas todas, mas principalmente a cultura, né? Ou seja, a mentalidade. E hoje nós estamos com conceitos completamente diferentes dos conceitos tradicionais. Então, essa mentalidade, né, é que também nós precisamos, a todo momento, adaptar, ajustar, né, integrar no momento presente. E uma coisa que a gente lembra, né, também tivemos o desafio de, além da mudança geral do contexto da organização, também a mudança de quem usa o livro. Porque desde aquelas primeiras edições até hoje, a gente procura entender quem é o nosso leitor, quem é o nosso usuário, vamos dizer. Então, tem o estudante do curso, pode ser da administração, engenharia de produção, economia, os professores que aplicam os livros, os profissionais, as empresas que mantêm as suas, não com nome, universidade corporativa. Sim, mas tem, vamos dizer, organizações de aprendizagem. De aprendizagem, learning organization. Exatamente. E aí a gente tem visto que o acesso à internet passa a ser fundamental. Sim. Antigamente, ainda de hoje, temos livros homéricos, lá, com 800 páginas. Sim. Perfeito, assim, é o nosso sonho. Mas a gente não pode esquecer a realidade de que material complementar, como essa edição tem, sim, vários materiais na internet, né? Sim. Cases, notícias, novidades. E outros materiais que virão logo a seguir, que virão continuamente. Então, o livro passa a ser uma coisa viva, né? Sim. Ele não se extingue na leitura. Exatamente. Então, o leitor hoje que pode encontrar questões, cases, material para discussão, leitura para discussão. Então, ele torna uma atualidade muito presente, né, professor? Então, o livro físico ou virtual, ele tem um caminho, mas ao redor dele nós vamos ter várias coisas que vão surgir pela frente, né? No sentido de atualizar o conhecimento, porque hoje a atualização é uma coisa muito importante. Pois é. Não vamos esperar aí 1 ano ou 2 para fazer uma outra coisa, mas vamos juntar, né, ao material básico uma série de coisas acessórias importantes, né, que vão acontecendo em tempo real. E esse é o segredo hoje. Eu diria assim, o livro Planejamento Estratégico, nessa sua 4ª edição, é como se fosse um roteiro, né? Então, você tem todas as etapas a percorrer, mas tem uma dose importante de tentar entender o presente
e, parece meio um paradoxo, resgatar o futuro. Sim. Quer dizer, que outros acontecimentos que hoje são pequenos, mas que vão transformar a realidade das empresas. Exatamente. Que aquilo que já virou bastante comum, discutir quais serão as profissões do futuro. Se diz que quem está nascendo nos dias de hoje, as profissões para as pessoas que estão nascendo nos dias de hoje ainda não existem, né? Mudar muito. Então, nós temos esse desafio que, se a ideia do plano estratégico é tentar atingir aquele sonho, aquele objetivo, propósito lá na frente, e aí a gente só apresenta as etapas, mas que te permite caminhar, mas se você não souber minimamente que futuro que está chegando, você não consegue. Exatamente. Então, esse livro também atende a esse aspecto. Também, né? Não, na verdade, nós vamos desvendando o futuro na medida que ele vem chegando. Vem chegando, é isso. Ou seja, o material todo, o básico do livro, é que ele permite vamos dizer, esse caminho e, ao mesmo tempo, nós vamos atualizando, né? Com novas visões do futuro, na medida que ele vai se transformando em presente, digamos assim. Ou seja, a nossa ideia é muito mais olhar para frente do que ficar estacionados em um determinado momento. Esse que é o segredo. Então, esse livro não é uma fotografia. Não, esse livro é uma sequência. Recentemente, um filme que se candidatou ao Oscar, em 1917, foi um dos únicos filmes que não tem cortes. Ele é uma sequência. Sim. E dá a ilusão do espectador do filme que está vivendo a própria cena. Acho que um pouco a gente conseguiu fazer esse livro, né? Tanto estudante como profissional, ele acompanha a formação de um plano a partir dos seus 8 capítulos. Exatamente. Então, qual a ideia? Nós temos aqui um plano que é, digamos assim, a plataforma. Vamos chamar de plataforma, né? Então, essa plataforma é o básico, o atual, né? E, ao mesmo tempo, nós vamos ter aquela agilidade de colocar ao longo da plataforma uma série de coisas inovadoras que vão surgir ainda e que nós ainda não sabemos quais serão. Não serão. Por causa da incerteza que cerca, né, o planejamento estratégico no dia de hoje. Então, eu acho uma coisa muito bacana que a gente tem procurado deixar. O livro, ele corresponde aos fundamentos. Não diria que são fundamentos imutáveis, mas eles são perenes. Sim. Né? Temos várias técnicas, ferramentas, construção de cenário, avaliação do ambiente, indicadores de desempenho, vários elementos e conceitos que já estão aí há muitos anos, né? Mas também tem uma utilização nessa era pós-digital, e também o tipo de profissional, a idade geracional, são mais jovens, há empresas que lidam melhor, o intergeracional, né? O jovem com o mais maduro, criando uma experiência diversificada. Sim. E que permite a leitura e o estudo desse livro de uma maneira muito disciplinada e abrangente. Sim. Não, porque o livro, seja na parte física como na parte virtual, ele tem, digamos assim, passos, etapas. Essas etapas vão permanecer, eu acredito que sempre. Mas essas etapas são tratadas de uma maneira extremamente volátil, digamos assim. Ou seja, elas estão aqui, mas a maneira pela qual elas vão acontecer na prática serão completamente diferentes à medida que o tempo for passando. Ou seja, nós temos, ao mesmo tempo, duas coisas que se rimam muito bem. A parte, vamos dizer assim, estável e a parte mutável, não é? Extremamente mutável. É isso. Mas essa parte só pode funcionar desde que você tenha uma base, uma plataforma firme e fixa que permite que ela possa se inovar. Ou seja, você tem sempre uma base, uma raiz, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, uma parte extremamente volátil até, que vai acontecendo na medida que o tempo vai passando. Você vê a questão dos modelos de negócio. Existe uma voz corrente que todo o setor econômico pergunta qual vai ser o nosso Uber?
Exatamente. que é o aplicativo. Mas veja que interessante, que é, Bernardo. Nós temos aqui, ninguém previa na terceira edição, Uber, Airbnb, todos os outros, o sucesso da Amazon, sim, o sucesso no Brasil da Natura. Mas veja que interessante. O modelo de negócio do Uber é diferente, mas ele é calcado num fundamento qual é? Construção de valor. sim. Isso não muda. É. Então, por que ele é valor? Porque permite a não usar o carro, permite uma mobilidade. Então, mobilidade é fundamento. Sim. Agora, como serão os modelos de negócio para atender isso? Então, o livro ele deixa bem, ele trabalha bem esse aspecto. Sim. O que é fundamento, o que é que representa uma perenidade, uma sustentabilidade, e o que pode aparecer do novo. Né? Nós temos claramente uma coisa assim. Transporte, mobilidade sempre vai existir. Daqui a 30 ou 50. Agora, a maneira de criar valor através desse tema é que vai mudar enormemente. Quanto tempo vai durar o Uber? Não se sabe. Mas a mobilidade, o transporte, isso vai existir sempre. Não é? Nós precisamos caminhar, transportar, ir daqui para lá, entende? Então, há certas coisas que estão aqui. E o resto é que a gente vai, então, ter condições de entender na medida que o tempo for passando. Ou seja, no aqui e agora nós vamos vendo coisas novas. Vamos olhar o passado como alguma coisa assim que, olha, já aconteceu isso, hoje é completamente diferente. Como nós temos incerteza, né, nessa volatilidade toda do futuro, nós temos pelo menos uma base de segurança para dizer, bom, isso aqui sempre vai existir, como o transporte, a mobilidade das pessoas. Agora, a maneira pela qual vai se criar, uma empresa vai existir para criar valor de uma forma diferente do Uber atual, é que nós não temos ideia de como vai acontecer. Por quê? Porque as tecnologias estão aí e elas vão trazer soluções que nós nem imaginamos que venham a acontecer. Ou seja, é muita mudança. E nós precisamos estar preocupados com essas mudanças, essas transformações que vão acontecer, mas que nós não temos ideia ainda de como elas vão decorrer. E esse trabalho nos dá muito, pelo menos, nos dá muito orgulho, que oferece ao mercado aquela estrutura do que sempre vai existir. Sim. Então, a busca da produtividade, da felicidade, do bem-estar, dos serviços a serem oferecidos, todos buscam, na realidade, uma vida melhor, sim, uma vida mais confortável, lógico, mais prosperidade, mais amor. É verdade. E aí, cabe ao empreendedor, ao empresário, empresária, fornecer a cada tempo uma solução única, sim, mas para uma coisa que é perene. Exatamente. Independente da idade e tudo. Então, eu acho que esse livro oferece tudo o que é fundamento. Sim, e para aqueles que... Bom, tá bom. Como é que se aplica a construção de cenário nos dias de hoje? Vai lá no capítulo 4, capítulo 5, e já está lá. Já está lá. Prontinho, tem uma ideia de como fazer. De como fazer. E essa ideia é uma ideia voltada para frente, não para o momento atual, exatamente, nem para o passado. Ou seja, a forma da gente visualizar a estratégia organizacional, né, é uma forma assim estratégica. Ou seja, o que é estratégia? A estratégia é você ter um objetivo e saber como alcançá-lo da melhor forma possível. Como esse objetivo está voltado para o futuro, e o futuro é incerto, porque é volátil, é ultra rápido, né? O que acontece? Você tem que ir vendo esse futuro chegando e se adaptando gradativamente a ele. Ou seja, a mudança, a estratégia é, digamos assim, uma mudança organizacional. Ela muda a organização sob todos os aspectos, né? Muito bem. E o que acontece? Você, ao mudar uma organização como um todo, porque não é uma parte dela, você não vai mudar só o marketing, não, ou finanças, ou RH, você tem que mudar tudo isso juntamente. Então, essa visão sistêmica precisa acontecer. Você tem que ter uma visão ampla do negócio e os desdobramentos que esse negócio poderá ter acontecer no futuro.
E o segredo é isso, você se dirigir com a coisa de uma forma rápida, ágil, flexível, tá certo? Mas de uma forma que você encontre o futuro que você deseja. Você chegue onde você quer chegar. Como? Competitividade e, mais do que isso, sustentabilidade. Sustentabilidade. Hoje nós estamos vendo que o ciclo de vida das organizações está diminuindo de uma forma terrível. As organizações estão durando menos tempo do que acontecia. Do que a vida dos seus fundadores. Exatamente. Recentemente, eu conversando com uma pessoa envolvida nesses assuntos, e aí ele fala da dedicação que o engenheiro, que o estudante de medicina, que o estudante de direito precisa se dedicar, dada a relevância do que ele vai fazer. Sim. O médico, efetivamente, um mau médico, acaba prejudicando a vida dos seus pacientes. O engenheiro, os prédios caem. Os advogados podem caminhar com uma causa e só pôr a perder o interesse do seu cliente. Aí eu perguntei, e o administrador, o estrategista? Qual é a responsabilidade dele? Aí ele me falou, não, mas é mais simples, o administrador. Eu falei, não. Uma empresa mal gerida, mal planejada, ela mata a própria empresa, mata os empregos, mata os sonhos. Sim. Quer dizer que é necessário um estudo, uma dedicação muito grande a esse assunto da gestão das organizações, né? Sim. Então tem isso. E uma outra coisa que eu estou me lembrando agora, tudo bem, nós vivemos numa época pós-digital, numa era da indústria 4.0, mas eu me pergunto, executar o plano para a indústria 4.0 não é diferente conceitualmente da execução da fabricação do Ford T em 1918, 17, e da Alberto, que é o Renato. Também não é diferente do que, supostamente, o faraó reunia todo aquele batalhão, todo aquele exército de escravos para construir a pirâmide. Sim. Tinha que ver o ambiente, o tempo, a localização geográfica. É o mesmo conceito. Agora, dentro de uma atualização dos meios, Sim, dos recursos, das ideias. Não é isso mesmo? Exatamente. E também tem um outro aspecto, né? Você precisa hoje, numa organização, preparar as pessoas, veja só, para os novos tempos que estão chegando, com uma rapidez incrível. Claro. Isso significa uma coisa muito importante. O conhecimento nunca foi tão imediatista como nos dias de hoje. Ou seja, o conhecimento ele tem um ciclo de vida também curto, como as organizações estão tendo hoje em dia, né? Ou seja, o conhecimento, se ele não se ajusta rapidamente aos momentos rápidos que a gente está vivendo, ele se torna obsoleto, ultrapassado. E hoje a gente encontra muitas organizações trabalhando nesses novos tempos com conceitos ultrapassados e que não vão dar certo. Ou seja, essas organizações estão fadadas ao insucesso, né? Ao curto prazo. Então, se a organização hoje não investir pesadamente no seu talento, que hoje está se falando muito em talento, né? Ela simplesmente não vai ter combustível intelectual para atravessar essas mudanças todas que estão acontecendo. Então, as organizações hoje precisam investir pesadamente em pessoas, em conhecimento das pessoas, competências é uma coisa muito importante. Essas competências hoje estão sendo colocadas à prova de uma forma muito forte. A tecnologia está aí, ela vai ocupar espaço cada vez maior das empresas. Informação, dados, não é? Nós estamos tendo aqui uma loucura de dados, ou seja, as empresas estão ainda desperdiçando uma forma útil de utilizar dados para poder, então, melhorar vamos dizer, o ciclo de valor, né? Vamos dizer, a forma de oferecer valor, né? Ao mercado, às pessoas e tudo mais. Então, hoje, os consumidores estão procurando o quê?
coisas melhores, né? Estão muito bem informados, muito bem condicionados à internet e tudo mais. Então, eles estão sabendo o que eles querem. Estão mudando os seus hábitos, costumes, sendo mais exigentes com relação às organizações. Sabendo escolher, né? Sabendo escolher rapidamente, né? De uma forma aberta, né? Toda, né? E o que está acontecendo? Muitas organizações estão aproveitando determinados períodos de ciclos de valor, né? E o Uber é um caso desses aí. Então, e partindo para novos modelos de negócios, né? Extremamente assim ágeis, né? Startups estão aparecendo a todo momento e as grandes organizações estão sem saber exatamente o que fazer. Você vê a indústria automobilística, está pensando no carro elétrico, no carro sem motorista, autônomo, aquela coisa toda, coisas que vão demorar muito tempo, mas até lá muitas outras invenções vão aparecer, ou seja, a tecnologia está exatamente para isso, né? É a tecnologia que está quebrando essas fronteiras todas, né? Nós conversávamos que a questão é a seguinte: vamos mudar, mas vamos mudar para onde? Para onde? Por quê? Quando? Então, a ideia de que os objetivos possam ser genéricos, vamos acompanhar a concorrência, vamos trazer as startups, mas a ideia inicial é a visão e o entendimento do propósito da organização, antes de mais nada. Porque esse é a base que te leva aonde se pretende chegar. É verdade. Uma coisa que eu queria destacar, que eu não poderia, nessa agradável conversa que nós estamos tendo, que o planejamento estratégico é uma atividade, tudo bem, que você pode pensar na toda a organização. Mas as etapas do planejamento estratégico são para um gerente acompanhar uma obra, um projeto. Se tem uma equipe de trabalho, fazer um planejamento estratégico para aquela equipe. Sim, também. Vai lançar um produto, planejamento estratégico para aquele produto, aquele serviço. Sim. Não necessariamente só lidar para a com organização, a organização como um todo. Não, mas para cada segmento, esses fundamentos. Quais são os fundamentos, onde queremos chegar, qual é a visão que a gente pretende agregar valor, sem o qual toda atividade acaba não tendo sentido. Né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma empresa tem vários produtos. Tem. E para dar conjunto de produtos, tem um gerente de produtos. Um gerente de produtos. Ou seja, ela tem vários gerentes de produtos. Nada impede de que esse gerente de produtos tenha uma visão estratégica da sua coleção. Necessariamente tem que ter uma visão estratégica. Exatamente, tem que ter. Então, o que acontece? O planejamento estratégico não é só para o presidente e a equipe de diretores. É para todo tipo de equipe que você quiser fazer. Hoje se discute muito o papel do especialista na organização. Né? Especialista é necessário. Uma pessoa, um profissional, homem ou mulher, que seja um profundo conhecedor do detalhe de alguma atividade. Perfeito. Mas a competência do pensamento sistêmico, ou seja, aquele especialista entender de onde ele recebe os insumos e para onde ele vai distribuir esses insumos. Se ele não tiver esse entendimento, também não tem sentido a atividade. Por melhor que ele seja, pegar um cirurgião, sabe muito bem da operação. Mas se ele não sabe nada do serviço de saúde, o que ocorreu até o paciente chegar lá... Ele não conhece o contexto. Também, ele opera. Mas ele pouco contribui ao sistema de valor de um serviço de saúde. É isso, né? Você vê, por exemplo, fala-se em organização ágil. Ágil. Muito bem. Ela é composta de equipes. As equipes têm toda a liberdade para trabalhar. Essas equipes têm que ter uma visão estratégica. Não é? Ou seja, elas têm que trabalhar com planejamento estratégico. Tem que saber o que elas vão fazer em termos vamos dizer, de estrutura interna, tá certo? E, ao mesmo tempo, saber o ambiente, o contexto no qual elas vão colocar os seus produtos. Então, em todo aspecto que a gente possa imaginar, você tem lá o planejamento estratégico. E aí, vamos dizer, concluindo um pouco o que a gente está conversando, é um desafio nosso como professores, palestrantes. A pressa, a média, né? A pressa em média das pessoas é de urgência. Sim. Ou seja, de querer resolver ou ter o caminho das pedras ou o mapa da mina.
E esse livro e o nosso entendimento, que não é por aí. Não precisa, as respostas, elas vêm rápidas, desde que você concebe a infraestrutura, a estrutura subjacente que está atrás de tudo. Essa estrutura não muda, mas ela tem as suas matizes de tempos em tempos. Se você corre diretamente, agora eu sou estagiário, preciso ter uma promoção. Agora eu sou trainee, preciso ser supervisor, coordenador, gerente, diretor. Bateu 40 anos, acabou a vida. E aí, o que faz? Então, o entendimento de, a cada tempo, como criar valor para a empresa, para a família, para a vida, enfim. Essa é a mensagem que a gente quer deixar, não é? E quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente não pode esquecer que nós estamos numa época exponencial. Não vamos fazer como fez a Kodak, por exemplo. Pois é. Botaram lá um presidente que era uma pessoa extremamente bem preparada. A Kodak sempre foi uma empresa excelente. Foi. Só que ele levou meses e meses para fazer um planejamento estratégico. E aconteceu o que deu. Ou seja, isso, o resto como diz o outro, o resto é história, né? Então, o que acontece nos dias de hoje? O planejamento estratégico tem que ser aqui e agora e rapidinho, para fazer a coisa ser executada com rapidez. Tá certo? Então, hoje, a velocidade... De modo descentralizado e centralizado ao mesmo tempo. Exatamente. Com equipes e liberdade. Exatamente. É uma situação... Hoje, é o que eu estou falando, a velocidade do planejamento estratégico é uma coisa incrível. Tem que ser rapidinho, entende? Porque o mercado não vai esperar a empresa se planejar, tudo mais. Então mudou. Os conceitos hoje estão bem diferentes do passado, né? Hoje, falar em planejamento estratégico tradicional é coisa que apaga e vamos pensar na 4ª edição do livro, não na 1ª edição. Não. Porque já está... 4ª edição, perfeita para os próximos anos. Tá bom. Por aí. Obrigado, que conversa boa. Valeu. Avenato. Muito bom o bate-papo. Legal. Muito bom.